Bom dia, boa noite, melhor. Essa é a primeira aula do nosso curso duplo, que na verdade é um curso único, porque é um curso sobre Aristóteles. Não exatamente sobre qualquer coisa em Aristóteles, porque Aristóteles é basicamente muita coisa. É sobre o conhecimento e a lógica em Aristóteles. O curso Lógica 3 da nossa ementa é a lógica aristotélica. E Teoria do Conhecimento 1, eu há 2 anos atrás, ou um pouco menos, eu dei curso de Teoria do Conhecimento 1, eu dei Aristóteles e Kant, a crítica da razão pura. Mas dessa vez eu me interessei mais pelo fato de aprofundarmos mais Aristóteles, um autor só, sobretudo pelo fato de que, finalmente, o departamento conseguiu contratar o professor que passou no concurso há um certo tempo atrás, o professor Danilo de Jesus, que é um kantiano. Então, teremos um kantiano super tarimbado, super simpático, e começará a dar aula no departamento a partir do próximo semestre. Bom, então, é um curso sobre teoria do conhecimento. Eu conheço algo. Eu conheço matemática. Eu sei fazer um bolo de chocolate. Só em filosofia que surge uma questão absurda, que é como conhecer o conhecimento. Eu coloquei dessa maneira para fingir que passa como interrogar o conhecimento, né? Mas normalmente você em disciplinas você tem conhecimentos. Só em filosofia que você procura conhecer o conhecimento, as condições do conhecimento, os limites do conhecimento. Então, como é que você vai fazer isso? Como é que você, enquanto filósofo, você vai encarar isso? Não se trata aqui de perguntar o que a tradição fez. É se perguntar nós que pensamos, que fazemos filosofia, como é que a gente vai entender a importância e o modo de interrogar o conhecimento? Como se colocar a caminho? Tem uma hipótese. Conhecimento é tudo que é oposto a blá blá blá. Conhecimento não é aquilo que se fala nas redes sociais, né? Não é aquilo que fala no WhatsApp da família. Isso é mais recente. Mas, num determinado momento da nossa história, surgiu uma certa ideia de falar isso de um modo bastante respeitável. O conhecimento é oposto aos falsos conhecimentos. Há certos conhecimentos que eram tidos por conhecimento à sua época, uma época mais ingênua, e que nós, depois que nos tornamos mais sofisticados, conscientes, dissemos que esses conhecimentos são falsos conhecimentos, são mitos. Então, primeira hipótese é o que é conhecimento? É aquilo que escapa ao mito. Então, um modo muito comum de dar aula de filosofia é fazer essa primeira aula de filosofia, que é mito e razão. Então, eu entrei no Google e coloquei isso, mito e razão, em filosofia. E aí você teve 13 milhões de resultados. Se você. Alguém falou que a gente é uma turma de filosofia, não é de exatas. Se a gente fosse uma turma de exatas, a gente acharia que deve ser por aí mesmo, né? Se você vai tentar se introduzir a filosofia enquanto conhecimento, é importante a distinção do mito, da razão por relação ao mito. Só que tem uns problemas. O discurso de Homero, o discurso de um poeta qualquer, é só mito? Não tem logos, né? Aconteceu isso, depois aconteceu aquilo, então por causa disso. É tudo super encadeado. Você, quando lê o que na bibliografia tradicionalmente se chama o mito anterior à razão, para mim é muito racional o que eles falam. Vocês podem se opor, hein? Só, não, Homero não dá. Tem uma outra coisa que é o seguinte: Platão emprega mito nos diálogos dele. É cheio de mito em Platão, a alegoria da caverna, o mito de Er.
não tem praticamente diálogo positivo, que não seja poético, onde alguma coisa seja dita, que para dizer alguma coisa, Platão não faça recurso a mitos. Quer dizer, o... Professor, Oi. a gente está falando de conhecimento, né? Não de lógica. Então não tem uma ligação intrínseca entre lógica e conhecimento. Por Porque enquanto, existe, enfim. não estou falando Por, especificamente da lógica dessa região particular. porque o que eu estou entendendo que o senhor está dizendo é uma lógica interior ao mito, à história, ao poema, uma lógica de dentro do poema, não necessariamente uma lógica geral de conhecimento, enfim, do conhecimento com C maiúsculo. Hoje em dia me perguntaram qual é a lógica do balé. Você pode ser que tem lógica em tudo. Sim. E é nesse sentido que Aristóteles usava a noção de lógica. A gente vai ver a estrutura própria de alguma coisa. Que é Ô, diferente do Tito, que a gente fala lógica como lógica formal. Um conjunto, um vocabulário autônomo de símbolos e sua gramática. Oi, Jean. mas nesses poetas antigos e nessas sociedades em que o mito ainda está muito próximo da vida social, a oposição entre mito e razão não é tão clara justamente porque o mito faz parte do conceito que eles têm de razão. Eles entendem que a inteligência é uma iluminação divina, que o conhecimento faz parte do divino, que é o mito. Mas eu vou falar, por exemplo, se a gente pegar a razão mesmo, não uma sociedade que nós, ou os sociólogos europeus, chamariam de uma sociedade mítica. Eu vou falar, no âmbito da pura razão, de um mito. Tá? A razão. Alguém já viu isso? A razão é como cadeira, é como árvore. Ninguém viu isso, né? Tá. A gente está falando de as sociedades que falam dos gregos do século VII, sei lá, como sendo míticos, ou dos egípcios, ou dos Yanomami, como sendo míticos, como não sendo plenamente racionais. Essa sociedade tem publicidade, essas sociedades acham que a Terra é plana. Né? A gente está numa sociedade como essa. A gente realmente... Isso daqui não é só um argumento para falar eu quero justificar o tempo presente como sendo superior ao passado. Não, porque tipo, o que eu quero dizer é que eu estava tentando dizer é que está inerente a gente essa criação de mito, tanto que a própria, sei lá, a própria ideia que a gente cria de inteligência ou de conhecimento ou de saber é um mito. Sim, mas só que hoje em dia a gente diz que não é mito. A gente diz porque a gente convencionou não dizer, mas não deixou de ser. Tanto é que quando a gente acaba discutindo com uma pessoa assim, que às vezes não tem muita coerência no que fala, e a gente acaba se exaltando, tentando persuadir, aí tem gente que fala, então você já está acabando, tá perdendo já a razão, a coerência. Já está perdendo a razão. E assim, às vezes você apenas quer fazer com que o outro entenda o que você está tentando explicar. Ou não, não sei. Tem uma música que diz, né? E quem irá dizer que não existe razão nas coisas feitas pelo coração, né? Então a razão não é só aquilo que parece, né? Pois é, existe toda uma questão de quem estabelece o que a fronteira entre o mito e a razão. A razão não pressupõe uma entidade superior a ela estabelecendo o limite entre a razão e o irracional. É a razão que está estabelecendo esse limite. Sem um e sem o outro não teria o conhecimento, né? Assim, tem que ter a vivência para poder contar, que se torna um mito, de certa forma. Porque tudo que se é contado, narrado de várias maneiras, se torna um mito. E ali tem que ter uma razão dentro daquelas histórias que foi vivenciadas, provavelmente, porque até na nossa imaginação a gente vivencia, né? Então tem uma coerência ali. Mas, por exemplo, democracia. Eu não queria falar de política, porque sempre é o momento que eu sinto dor. Eu não tenho talento para política e vocês são jovens, cheios de energia. Em vez de usar a energia de vocês com namoro, vocês estão usando com política. Bom,
Aí tem muita energia. E tem um argumento dizendo que o Brasil não há uma democracia efetiva no Brasil. Bom, vocês já devem ter reconhecido esse tipo de argumento. Mas é que está se usando democracia como se fosse algo objetivo. Democracia é algo como mito, assim como república. O Saramago chama democracia de Deus ou santa de altar. Professor, tem uma pergunta comum, tem uma pergunta que as pessoas fazem que é comum, quando você conta uma história, uma alegoria, um mito, seja o que for, um conto, uma historinha, um cartoon, sei lá, aí no final a pessoa pergunta, mas qual é a moral da história? Né? Ou seja, está perguntando qual é o sentido, o significado, ou seja, é um logos, né? Existe As fábulas de Esopo não tinham moral da história. A moral da história, o logos, foi colocado depois, no classicismo francês. Então, você não aceitar uma ordem mítica é complicado. Né? É o que está acontecendo no Brasil, em certa medida, quando se fala coisas completamente alucinadas sobre a universidade, sobre a arte, porque você vê claro, né, professora? Afinal de contas, a gente tem um mito como presidente. Estou dizendo. Essa foi boa. Essa foi uma alegoria muito boa que você usou. Então, vamos continuar. Já que é assim que vocês querem me tratar, eu vou continuar a aula. Além do mais... Tito, o William colocou um negócio no chat. E, William, não tem como falar. Eu sou super ruim de olhar o chat. Você quer que eu leia para... Por favor. Acredito que o mito serve como forma de inferência dedutiva, isto é, como lançamento de hipótese. Após isso, utilizando métodos de indução e dedução, chegamos cada vez mais próximo do conhecimento. Olha só, se você pegar Platão, é mais ou menos assim que se acredita que o mito funcione nele. Mas eu tendo a discordar. O mito como sendo um começo, que depois é uma via que se inicia, que depois é pavimentada com um discurso racional. Se você olha diálogos como o Mênon, que a gente vai ver uma partezinha, onde tem a reminiscência, onde se diz que conhecer é se lembrar, conheci sacerdotes, pessoas incríveis que viviam mais próximos dos deuses, que me disseram tal história. Nesse diálogo, assim como em outros, no final, Sócrates diz: não sei nada a respeito do que foi dito, não sei de nada. Platão sempre marca uma ruptura entre o que foi dito no mito e o que ele dirá em seu logos. Então, eu tenho e eu proponho aos estudantes uma leitura estúpida de filosofia, uma leitura que acredita no texto. Se Platão está dizendo que não entende muito do que está sendo dito lá, eu sigo ele. Eu não acho que ele precise mentir. Então, isso, por exemplo, faz com que você não ache que, para Platão, conhecer é se lembrar. Isso é mítico. Mas qual é o sentido, então, da anamnese em Platão? Esse é um outro curso. Mas, bom, se você pegar mitos, esse é o termo central da poética de Aristóteles. É o que se traduz por enredo. Enredo não é a história. Outro defeito que os jovens da idade de vocês têm é verem séries. Então, vocês vão lá e contam uma série. Estou vendo uma série incrível. Essa série é... E aí vocês colocam em palavras. Vocês contam uma história. O mitose não é isso. O mais próximo, porque o Aristóteles, na poética, ele vai estudar os elementos da tragédia. E a linguagem vai estar em 7ª posição. Em primeiro lugar está o mitose, o enredo. O que é enredo? Quando você escuta um CD, a ordem das músicas. É muito claramente que isso daí claramente não é algo que você precisa colocar em palavras. Começa com uma música mais assim, misteriosa, depois pá, né? O mitose é a cosmética do texto? O mitose é a estruturação, o encadeamento do texto. A cosmologia. O modo pelo qual a coisa vai se desenrolando até ter um ponto de inflexão. O desenrolar. É o desenrolar, o desenho, a linha invisível que atravessa um texto. Tipo a estrutura da música em si.
Tipo, É porque eu pensei em Ao invés do organização, CD, por ao isso. invés do CD da música mesmo. Numa É música. porque eu pensei em organização, no sentido de cosmos. É uma organização. É uma organização no sentido de cosmos, só que não é o cosmos mesmo, né? Mas é uma organização, sim. Então, e mitos é uma linguagem, uma palavra corrente em grego. São os modernos do século XIX que inventaram essa maluquice de dizer o mito. Não tem nada a ver, não é uma palavra corrente. A palavra aparece em Platão e Aristóteles, em qualquer filósofo racionalista. Mitose significa também ordem, por isso que você falou de cosmos, né? Eu acho que essa distinção logos e mito foi criada para justificar, no século XIX, a filosofia frente às ciências positivas. A filosofia teve um começo meio vergonhoso, meio ligado à poesia, mas pouco a pouco foi se encaminhando para uma coisa um pouquinho mais séria. Então você tem Parmênides, Heráclito, eles já são as premissas da física, os atomistas gregos e tudo isso. É uma leitura que procura se justificar para o tempo presente. Uma outra hipótese para entender o conhecimento. Kant, Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Essa citação aqui não é a BNT, não, tá? Vocês devem ver que a BNT, quando vocês citam, é assim, Kant 2012. Pô, o cara morreu em 1804. Né? Você fica, pô, como é que pode? Eu acho Aristóteles 2020. Bom, tem maneiras clássicas de citar obras clássicas. Tem o número Becker de Aristóteles, os números de Platão, Aristóteles. Então, por favor, os autores clássicos que têm numeração própria, não precisa respeitar a BNT, não, porque a BNT é feita para gente que não lê, né? Engenheiro, físico, gente que escreve essas coisas. Tá? Bom, prefácio. A velha filosofia grega, diz Kant, como eu falei para vocês, os filósofos modernos são super ruins de história da filosofia. Tá? Kant é um exemplo. A velha filosofia grega, diz Kant, dividia-se em 3 ciências: a física, a ética e a lógica. Tá aí Kant, que não erra. Se lembra que Kant não erra? Né? Tá. Só que está errado. Desculpa, professor, em que momento essa valoração... Desculpa, Fala. só uma pergunta que não quer ir embora aqui, né? Não quer Tentei calar ela, mas ela não quer ficar quieta. Em que momento se fez necessário, porque lá no slide anterior o senhor falou que essa distinção entre logos e mito é uma tentativa de justificar a filosofia. Eu penso logo em valorizar a filosofia, não só justificar, mas dar valor a ela, um valor perdido. Em que momento se fez necessário, no momento histórico, se fez necessário essa valoração da filosofia? Esse falar, não é só coisa boba de filósofo, de poeta, ou não é só uma utopia. O que levou a sociedade a ignorar tanto a filosofia a ponto dela precisar se diminuir no sentido de se justificar perante as ciências positivas? De maneira mais sensível a partir do século XIX. Século XIX, o movimento do... Os 17, não? Eu falei de modo mais... mais sensível. A partir do século XIX. Porque você, quando tem essa explosão da filosofia moderna, desse novo tipo de saber, dessa liberdade experimental, eles não estão exatamente atacando a filosofia. Eles estão atacando aquilo que eles chamam de filosofia escolástica, filosofia aristotélica. Na verdade, eles estão atacando a filosofia, sim. A filosofia, sim. Filosofia, só que eles chamam isso de Aristóteles. Né? Uhum. Mas, assim... Estavam atacando uma leitura que se fazia da filosofia, né? Estão atacando a filosofia. O que Descartes faz é liberar espaço para a ciência. Se não tivesse tido a Alemanha, aquele país atrasado, você teria perdido a filosofia. Inglaterra, França. O que se fez em filosofia era não filosofia. O grande filósofo, o equivalente a Kant na França é Mendelssohn. Tudo
tudo é... A ciência nos dá o caminho. Tudo é isso. A partir de Descartes, foi isso que aconteceu em filosofia na França. Por isso que a gente não lê a filosofia francesa entre Descartes e, se eu não estou enganado, e Bergson. Porque eles ficaram fazendo não filosofia, ficaram fazendo a filosofia científica. Sem querer ser muito anticapitalista, mas já sendo, isso tem a ver com o avanço escrutinal assim, do capitalismo no século XIX, né? Escrutinoso. Não sei nem como usar essa palavra. O capital que não gosta de mim. Você não vai querer que eu critique o capital, por favor. Sim, eu não. Você deve ter razão, mas a minha leitura não atribui a um elemento identificável, claro, capital, sim. A nova concepção da física, uma causa explicativa. Eu sou mais heideggeriano. Não, claro, eu também. Mas faz parte. O capital faz parte. Voltando. Tito, Oi. Eu estava aqui pensando também. Eu acho que de tempos e tempos, de eras em eras, o que acontece? Um grupo grande em várias partes do mundo começa a pensar novas teorias de mundo. Antes de pensamento socratiano, Platão, Aristóteles, era um pensamento mais assim relacionado à retórica. Não era um modo de pensar como Platão, como Sócrates e os discípulos, e depois começaram a pensar mais com a cabeça, tirar parte do mito. Eu acho que do século XVII e agravando muito mais no século XIX em diante, era um modo diferente da ciência. Eu acho que de tempos em tempos eles têm que quebrar esse padrão, mas a filosofia mesmo, ela nunca se perde de verdade. Eu acho que nunca vai se perder porque, assim, sempre terá os guardiões, de certa forma, quando percebe-se que está começando a ter o que a gente está tendo mais do que nunca agora. Porque, assim, na era medieval, provavelmente foi um bloqueio muito grande, muita gente praticamente analfabeta, não sei o quê, rigorosos. De um tempo para cá, de uns 200 anos para cá, diferenciado, muito mais liberados em alguns sentidos, continuando muita gente desinformada e analfabeta, mas começaram a focar uma coisa que se percebe-se que está agora para além do que a gente está aqui na Terra. A ciência é algo que eles querem aprimorar, mas não perdendo toda a essência da filosofia. Eu penso assim, às vezes, entendeu? Olha, eu não sei se eu me fiz entender, assim. Você tem... E daqui a 200, 300 anos, desculpa, daqui a 200, 300 anos ou mais, vai ter um outro modo operandi de pensar, eu acredito também, assim, já não colocando mais tanto a ciência, porque já vai ter descoberto tanta coisa, não sei o quê, que de repente vai ter um retrocesso muito maior para se autodescobrir, ou aqui, ou em qualquer outro planeta, diferenciado, mas mais agora no pensamento novamente. Não assim, sei. Esse quadro que você ofereceu faz uma descrição da filosofia que é aceitável e discutível. Só que o professor de você, seu professor, desculpa, tem uma outra visão, que ele acha que filosofia não é uma disciplina como física ou fazer barcos, ou fazer roupas, ou plantar árvores, uma disciplina que você possa ser estudada sociologicamente, com suas modas. Eu acho que filosofia é o que cria o mundo. Ponto. Até aprimora a ciência, né? A própria filosofia em si. O meu interesse era destruir a ciência. É nesse sentido que eu falei, professor. Em aprimorar a ciência. Mas só para dizer, filosofia é aquilo que dá o sentido. Por exemplo, a palavra matéria é a filosofia que inventou. A palavra realidade é a filosofia. Tá? Então, é a própria estrutura do que que está em jogo na filosofia. Não tem nada a ver com diplomas, com instituições ou com pessoas que tenham o título. É a efetividade da coisa. O que está em jogo na constituição do mundo. Se mundos são possíveis.
Professor, quando eu estava falando, eu disse que o Descartes não atacou a filosofia, é nesse sentido, que quando ele ataca a filosofia, ele está fazendo filosofia. Entendeu? Ele atacou Aristóteles, mas a filosofia ela é perene. Eu acho que é o único conhecimento que pode se sustentar ao longo de séculos e séculos, porque a ciência é datada. A ciência tem 300, 400 anos. É um regime de verdade recente. E ele pode ser substituído. Existiram vários outros, né? Mas a filosofia não. A filosofia, ao meu entender, a filosofia é perene, porque ela se auto avalia, né? Agora está errado e a partir de agora vamos fazer diferente, como o Descartes fez, né? Ele atacou a filosofia para fazer filosofia, né, na verdade. Você tem razão. Eu amo Descartes, eu estudo Descartes, acho ele o máximo. Se trata de uma se trata de uma tentativa de caracterizar o que faz com que um cientista, um matemático, se veja obrigado a fazer filosofia. É o que aconteceu com Descartes. Professor. Filosofia das mais importantes. Mas, só para dizer, eu me sinto próximo de Heidegger, que basicamente fala que a capacidade de pensar não é nada garantida. E esteja talvez em jogo uma mutação no sentido de quem nós somos. Então, você pode dizer que, enquanto houver ser humano, haverá pensamento. Mas haverá ser humano? Mas isso é um outro curso. Porque o ser humano é um conceito também, né? Civilizatório, né? O ser humano é um conceito. Acho que não. É uma certa sensibilidade. Aristóteles dizia, né? O ser humano é um animal político, o ser humano é um animal racional, né? Ou seja, são conceitos, né? Não. Um conceito explica algo. O algo existe uma capacidade de se reconhecer na dor do outro, de se comunicar, criar um mundo comum, né? Você está... Diversos autores, desde os anos 50, em filosofia, estão falando acerca de uma certa mutação da própria condição humana, né? De Hannah Arendt, Heidegger e outros, né? E hoje em dia tem as coisas de ciborgue e tudo. Nós estamos numa sociedade que está mudando muito. A questão da desigualdade, por exemplo, que é uma questão que não foi resolvida no Brasil, ela não é nada diante das questões que estão sendo colocadas hoje em dia pelas técnicas. Não é ciência, não, tá? É técnica que está fazendo o mundo hoje em dia. Uber não é ciência. Tá? Mas voltemos à ciência, então. Professor, só um comentário que eu vou fazer sobre o que o João buscou aí. É porque, há uns períodos atrás, teve uma matéria que eu cheguei a fazer, que era Filosofia e Educação, e o professor pôs a gente para ler um texto do Emanuel Carneiro, o Filosofia na Idade da Ciência, e ele propõe essa coisa de que existe um mundo em que tanto a poesia, a arte, por aí vai, e a filosofia, ela vive em geleiras isoladas. O que eu penso é que, tipo assim, o Descartes não teve um efeito colocado no momento dele, mas ele promoveu uma dinâmica de pensamento quase que capacitista quanto a certas faculdades de conhecimento. Então, é como se ele abriu as portas para o que hoje a gente teria, depois, no caso, um positivismo científico e essa questão de utilidade. Que por mais que ele faça filosofia, ele faz uma filosofia ligada a um pensamento científico e tudo mais, e que hoje em dia você tem isso muito forte, de tipo assim, como as artes, a filosofia, essas outras faculdades de conhecimentos não científicos, não técnicos, eles são inúteis. E talvez realmente sejam, mas não é essa a dinâmica do pensamento. É isso que eu acho que, realmente, eu concordo com o ponto que o senhor mencionou antes, que eu acho que ele realmente faz um ataque à filosofia, nesse sentido, que ele faz uma dinâmica de pensamento extremamente, isso que eu quis dizer, capacitista, no sentido de utilidade, inutilidade, quanto a certas faculdades de conhecimento. Quando vocês leem a correspondência de Descartes, ele odeia não só a filosofia, ele odeia os livros. Teve o Ulisses. Ulisses, que é da UFRJ, que quer ser um ex-cartesiano, não consegue, ele escreveu um livro agora sobre Descartes e o ódio aos livros. É uma coisa que é muito impressionante em Descartes. Não quer ser considerado um fazedor de livros, um homem de letras. Descartes, enfim. Mas voltemos à aula. Eu sinto que o Descartes ele não é nem contra a filosofia, ele é contra a filo só. Não, desculpa.
Não é contra, não é contra. Ele não atacou a filosofia, ele atacou a filo só. Descartes é alguém que valoriza festa, descanso. O que ele estuda, o cogito, não é o que interessa a ele. O que interessa a ele é o ser humano, que é a junção de alma e corpo, que escapa ao critério da clareza. Mas vamos voltar, deixa Descartes para lá. Bom, essa divisão tripartite entre física, ética e lógica está perfeitamente em conformidade com a natureza das coisas. E nada há a corrigir nela, a não ser apenas acrescentar o princípio em que se baseia essa tripartição, para, desse modo, por um lado, nos assegurarmos sua perfeição, e, por outro, podemos determinar exatamente as subdivisões necessárias. Isso daqui, Kant está simplesmente repetindo um telefone sem fio, isso é a posição que foi sistematizada no estoicismo, que Diógenes Laércio, ao falar do Zenão, disse: Hecaton e Apolônio de Tiros, no primeiro livro de sua obra sobre Zênon, afirmaram que Zênon foi consultar o oráculo a fim de saber o que deveria fazer para viver da melhor maneira possível. E o Deus respondeu que teria que igualar-se aos mortos. É horrível e lindo, né? Igualar-se ao tomar a cor dos mortos. O que vocês acham que significa isso? E ele passou a ler os antigos. Só morto a pessoa consegue realmente descansar, né? Não, mas assim, não é isso. Eu sei também. Vocês estão lendo Platão, vocês estão lendo um morto. Esses nomes todos que a gente cita, a maioria deles, é gente morta, tá? A gente faz uma coisa estranha, a gente está lidando com o passado, com o que foi, para tentar entender os problemas super incompreensíveis com os quais a gente vive no tempo presente. Os estoicos dividem a filosofia em 3 partes: física, ética e lógica. Kant está pura e simplesmente repetindo alguma coisa que não sabe nem de onde é que veio. Isso é verdade em Platão? Não. Isso é verdade em Aristóteles? Não. Não tem nenhuma perfeição, nenhuma naturalidade. Isso aqui é coisa de manual escolar que o Kant está repetindo. Então, como é que você está definindo um conhecimento? É um jeito completamente estranho que existe. Quando você vai definir, mas o que é o mercado de ações? O mercado de ações tem ações a curto termo, ações a nananã. A pessoa não está explicando nada, a pessoa está fazendo uma subdivisão. E com essa subdivisão, com esse detalhamento, ela acha que ela está dando uma justificativa para a questão. O que é conhecimento? A conhecimento é ética, física e lógica. Isso é uma resposta. Só que não é resposta. A primeira resposta também não era uma resposta. Conhecimento é o que se opõe ao mito. A segunda resposta, que também é tradicional, é aceita, não, é inaceitável também. É o que em francês se fala correr para frente. Normalmente correr é sempre para frente, mas não sei como traduzir isso. Tipo, você está com dívida. O que você faz, então? Você pega mais um empréstimo para pagar. Mais um. Tá? Espero não estar falando nada que vocês conheçam. Essa divisão aparece pela primeira vez no livro sobre a lógica de Zeno. Foi esse autor que se dirigiu aos mortos, que se dirigiu à filosofia enquanto algo morto, que viu o conhecimento filosófico como sendo recortável nesses elementinhos ética, física e lógica. Vocês pegam um diálogo de Platão, em geral, eles têm subtítulo sobre a virtude, sobre isso. Mas um diálogo de Platão envolve uma multidão de conhecimentos, de experiências interrelacionadas. Nenhum texto de filosofia bom é um texto que se concentre numa coisa só. Em geral, um texto de filosofia é algo que meio delira, né? E envolve mais do que... Não dá para enumerar o que tem num texto. Então, mas a pergunta foi para viver melhor, né? Como se faz para viver melhor? A resposta é: assuma a cor dos mortos. Essa visão
trágica, né? No mau sentido, não no sentido nietzschiano. Porque é cor, né? Enfim, vamos lá, continue. A velha filosofia grega. Olha só como é que Kant fala. A velha filosofia grega. Né? Não é a nova filosofia para os filósofos e filósofas do futuro, para quem sonha mundos possíveis. Terceira hipótese. O conhecimento se resolve a partir do seu contexto. Esse é um grande tema, um grande modo, uma grande via pela qual nós pensamos o conhecimento hoje em dia, porque nós estamos numa civilização assustadoramente sociológica. Todo discurso intelectual fica o tempo todo fazendo apoio numa sociologia de botequim. Né? Mas você quer o quê? Né? Um país como o Brasil que a gente vai lá e diz o que é o Brasil. Como se alguém soubesse o que é alguma coisa nesse mundo incompreensível. Né? Nesse país que a gente fala o tempo todo que é pobre, ao mesmo tempo a gente sabe que é um dos 5º ou 6º países mais ricos do mundo. Se você entra, você pega uma estradinha para Miracema, ônibus todo quebrado e tudo, mas milhões de carros passando com tijolo, ladrilho, pessoas fazendo negócio. É um país, assim, eu acho que a sociologia de botequim não é suficiente para dar conta do problema do conhecimento. Então, vamos pensar no contexto mais geral possível de todos. Com Nietzsche. Universo. Uma passagem famosa sobre a verdade e mentira no sentido extramoral de Nietzsche. Em algum canto remoto do universo, cintilando em incontáveis sistemas solares. Certa vez, num astro, animais astuciosos inventaram o conhecimento. Foi o minuto mais arrogante e hipócrita da história universal. Bom, então, se você alarga ao máximo o contexto do conhecimento, é muito difícil você defender, você ter uma capacidade de defender o conhecimento, esse grãozinho de areia aqui no meio de um universo. É um grãozinho de areia feito por certos animais num canto do universo. Mas foi apenas um minuto, passou. João Bosco, você falou que sempre vai ter. Com Nietzsche, talvez tivesse dificuldade de argumentar isso, que sempre vai ter. Para ele, o ser humano é só um detalhe. Mas por mais que o que Nietzsche pensa seja completamente oposto a Platão e etc., ele, na verdade, ele está fazendo a essência daquilo que ele está fazendo é filosofia. O Platão fez isso com Homero, ou seja, Platão derrubou Homero. Não, isso aí é mito e agora a verdade está comigo, ou seja, eu que sei das coisas. Nietzsche está fazendo a mesma coisa. Né? Acho aceitável. Mas, João Bosco, eu acho que filosofia não é tudo igual também. Não, claro que não, mas ainda assim, o movimento de você pegar um regime de verdade e criticar ele, desconstruir, depois criar, abrir caminho para outro, isso mesmo que seja feito de forma totalmente diferente, é o pensar, é o que a filosofia sempre fez. Mas a filosofia não está nem aí com a verdade, nem aí mesmo. Bom, enfim, eu só acredito que... Eu entendo o que você está falando, tipo assim, não tem como matar a filosofia, mas, enfim, eu espero que não. Algumas pessoas matam todos os dias, mas ok. Eu entendo no sentido que você está falando que até mesmo o criticar, o reclamar, o resmungar seria filosofia, mas o que eu argumento, eu acho que não. Nem todo falar é filosófico, nem todo pensar é filosófico. Eu acho que tem um pouco de... Tem algumas distinções que eu sinto que tem, que eu intuo que tem. Eu não estudei o suficiente para debater. Eu disse que quando a pessoa faz aquilo que o Nietzsche estava tentando fazer, por exemplo, ele está fazendo filosofia. Não é qualquer pessoa que vai fazer isso, entendeu? Mas... Não, o Nietzsche queria ser filósofo. Bom. Sim. Não o Nietzsche está fazendo filosofia. Totalmente diferente do que era Platão, Descartes, Kant, mas ele... Bem diferente, mas ele está fazendo filosofia, do mesmo jeito, né? Eu não acho também que seja a mesma coisa, não, porque até você comentou que Platão falou que Homero é mito, não chega a ser dessa maneira, né? Ele coloca ele num outro patamar, beleza, ele não adquire
a poesia e tudo mais como uma espécie de pensamento, mas ele não coloca, por exemplo, os criadores como Homero como simplesmente mito. Tem uma dinâmica de Não, imantação. a essência do que eu estou falando é o seguinte... O problema de Platão com Homero não é o mito. O problema de Platão com Homero é a transposição que ele faz com seu a mimesis, né? De permitir que um pintor ache que é um artesão, de um espectador ache que está tendo uma experiência real. É a potência do palco que está em jogo. Tá? Mas, Tito, sobre esse texto do Nietzsche, e, enfim, a matéria e essa terceira hipótese, a questão da categoria do Aristóteles, até no trecho que eu acho que era para ler para essa aula, não sei se era para essa aula, mas ele está sempre... para ler, né? Porque eu não sabia a dinâmica, mas é para ler. Ah, tá. É porque ele fala lá, ele divide lá as 10 categorias, né, até onde eu li, que é o 5, mas parece que você até tinha falado lá atrás, que existe, que a pessoa não está explicando o que é, ela está sempre subdividindo. Não é tão diferente do que o Nietzsche faz aí, por mais que ele diga que inventou o conhecimento, que é um minuto hipócrita, ele precisa de conhecimento para formular todo o texto. Para ele conhecer a invenção do conhecimento, ele precisa de conhecimento, ele está preso na própria invenção. Mas é que tem que estar num curso sobre Nietzsche, ou um curso pós-Nietzsche, curso contemporâneo, pensando em Nietzsche, que é para você poder argumentar teses como Nietzsche é filosofia, por quê? Porque ele não consegue escapar da filosofia. Sim. Né? Não, é porque com o próprio Aristóteles ele precisou... Ele falha. Meu pensamento é um pensamento mais pesado, porque ele não conseguiu dar conta desse pensamento. E, bom, a hipótese, a proposta, é que o pensamento que se faz no momento contemporâneo não é mais filosofia. Então, para mim, a prática mostra que filosofia pode morrer porque morreu. É porque essa questão toda da divisão em categoria e tal continua sendo um produto do conhecimento. Então, por mais que Aristóteles possa formular uma teoria do conhecimento, ele continua preso a uma... A teoria do conhecimento é feita pelo conhecimento. Então, você tem autores no pensamento contemporâneo que tentam escapar dessa lógica, dessa linguagem estruturada nas categorias aristotélicas. Então, você tem experimentos em literatura, experimentos em filosofia, para entender como que você tem que falar, escrever, pensar, já que tudo aquilo que você pensa, escreve e fala é Aristóteles. Que vai pegar um River Plate. Podemos ter 5 brasileiros. Que é isso? Futebol, hein? Não. É tudo futebol, porque o professor de vocês odeia futebol. Tem um regime de verdade invadindo aqui a nossa discussão altamente intelectual. A Olimpíada tá bombando. Alguém assistiu no jogo e esqueceu de desligar o áudio. Alguém esqueceu de fingir que tá na aula. Eu cortei. Cala a boca, Galvão. Bom, depois de algumas respirações da natureza, o astro se congelou e os astuciosos animais tiveram de morrer. Bom, a primeira hipótese, o conhecimento como posto do discurso mítico, está se decidindo de antemão e de maneira negativa o que o conhecimento é. O conhecimento não é mito. O conhecimento, pensado justificado em termos de disciplinas que o compõem, essa frase não está muito clara, o conhecimento simplesmente se descobre constituído de tronco, membros e pés, de ética, física e lógica. Não tem nada no conhecimento que explique por que ele cria ética, física e lógica. Nada no conhecimento explica as suas partes. O próprio Kant sublinhou, seria importante descobrir o princípio que estabelece essa tripartição. O conhecimento pensado por um contexto exterior tem de se dissolver. Não estou dizendo que não seja importante pensar o contexto. É importante, e é o caminho que muitos autores contemporâneos seguiram para pensar o conhecimento, para pensar a filosofia. Mas, ao abrir para o contexto,
a gente tem que saber que há a ameaça de dissolução. Contexto é aquilo que não permite o estabelecimento de regiões estáveis. Qual foi o grande gesto que Platão fez? Colocou 4 paredes. A academia. Saber precisa de proteção. Se a gente for para o mundo, for para o contexto dos contextos e começar a falar o parágrafo 42 da Crítica da Razão Pura, nada protege. Se você coloca um livro de filosofia numa praia, 3 dias depois está destruído. Se você colocar numa biblioteca, ele está protegido. Então, contexto não é algo que protege o conhecimento. O conhecimento depende do contexto, porque o conhecimento fala do contexto, o conhecimento fala do mundo, fala do universo, fala da vida. Mas o universo, a vida e o mundo não protegem o conhecimento. Professor, desculpa, não está claro. Tá. Eu, Tainá, não entendi conhecimento dentro de um contexto, pensado por um contexto exterior. Não está claro para mim. Tá, vou explicar. Por que a gente não vai ter um curso de filosofia nazista? Vocês podem me explicar? Porque eu não vejo nenhum problema. O nazismo é um horror, né? Sim, mas aconteceu, né? Aconteceu, mas o fato é que vocês não têm um curso de filosofia nazista. Uhum. Vocês também não têm um curso de filosofia stalinista. Lembrem-se que havia ideólogos teóricos do regime. Hoje em dia tem na China. Né? Quem quiser pedir bolsa para a Universidade de Pequim, eles têm, na Universidade de Pequim, eles têm filosofia marxista. Filosofia tradicional chinesa, filosofia marxista, filosofia ocidental. Na Europa tem um cara que faz isso, né? O Zizek. Eu não acho que ele faça filosofia chinesa. Não, eu digo assim, o ideólogo, né? Não, ele é filósofo. O Zizek é filósofo. Ele é filósofo. Um ideólogo é alguém que tem propostas de ação política. O Zizek foi candidato à presidência da República, mas o fato de ser filósofo se tornou um atrativo, ele quase ganhou, mas o que ele escreve não é algo para governar o país dele. Tá? Não me parece ser. Talvez esteja errado. Então, se você pensar o conhecimento pelo contexto, o contexto retira do conhecimento aquilo que ele tem de próprio. Você fala, nazismo, não quero saber desse conhecimento. Se eu te disser que esse conhecimento é, por exemplo, um ramo importante da matemática. Ou... entendi. Agora eu entendi. Eu acho que eu entendi. Depende do contexto. Não depende... Tipo assim, você vai fazer filosofia para ser um melhor advogado. Uma coisa assim. Ela vai estar dependendo desse contexto. Ela depende desse contexto. Filosofia... Não retroalimentar, de repentemente, não ficar retroalimentando o que é já de tão ruim e degradante da vida humana, da existência, né? Porque, na verdade, é um grupo que pensa parecido, poderia se tornar uma escola, mas que, na verdade, pensa na destruição do próximo. E isso ser alimentado em universidades não é uma coisa humanista de se pensar. É uma coisa humanista. Já tem tanta gente que já pensa em coisa ruim fora das universidades, normalmente. Imagina se tivesse quem alimentasse isso nas academias. Eu acho que já seria rabum. Mas o fato é que a universidade nazista produziu conhecimento. E ele é usado em biologia, os MBAs. A gente fala do caso Heidegger. Medicina. Pegar um autor diante do que foi o acontecimento do nazismo na Alemanha, no país mais avançado culturalmente da Europa. Então, vocês podem imaginar que em diversas áreas a universidade nazista produziu saberes importantes que são usados até hoje em todas as disciplinas. Quando você projeta uma cidade, os estudos universitários para pensar a cidade surgiram com a universidade nazista alemã pensando a ocupação do leste. Eu não estou querendo justificar saberes obscenos, não é isso.
Estou dando um exemplo para Tainá. Eu podia pegar um exemplo de marxismo, ou pegar um exemplo de capitalismo. Em tudo tem alguma... Se você falar, isso é um saber burguês, você dissolve o saber e se torna uma questão da burguesia. Uma questão então, quando o senhor falou do livro na praia, que ele é melhor na biblioteca, o contexto dele ser melhor na biblioteca é o que define o que é o livro, ou que deveria ser o livro, ou que pode ser extraído do livro. Protege o livro. Essa questão da proteção vai definir o que é o conhecimento. Então, vai extrair dele o que deve ser. Vai permitir que o conhecimento se mostre quando não seja impedido de se acessar ao conhecimento, porque estou querendo mostrar que há uma relação. Mas ele vai ser acessado dentro de um contexto. Há sempre contexto. Parece acontece que, digamos assim, muito contexto mata o conhecimento. É só isso. Ok, perfeito. Ele é utilizado quando esse conhecimento ele é necessário, certo, professor? Por exemplo, no contexto do mundo exterior, é quando ele se faz necessário esse conhecimento. Sim, por exemplo, o conhecimento quer entender o Brasil. Mas saibam que se vocês dedicarem sua vida de conhecimento ao Brasil, o Brasil não vai proteger vocês necessariamente. Há uma quantidade infinita de livros perdidos, livros não escritos, livros perdidos e autos da fé. Destruição de bibliotecas, queima de livros. Isso é uma das coisas que o mundo faz. Destruir o saber. Mas, Tito, a dissolução e a destruição do saber continuam sendo produto do conhecimento. Ou a gente está falando do conhecimento enquanto resultado da faculdade de saber. Eu tô falando isso que eu estou muito perdido nisso. Por exemplo, você acha que queimar os filmes da biblioteca, da Pinacoteca. Pinacoteca é obra do conhecimento? É obra do mundo. Não, mas é porque essa dissolução que você estava falando, sei lá, tipo, dissolução do saber nazista, enfim, sei lá, continua sendo... Esse ato de dissolução é um produto do conhecimento, né? Ato de dissolução do quê? Desculpa, Diego. É ato de dissolução do conhecimento em algo mais decisivo que ele. Tá. É um produto do conhecimento, de qualquer forma. O ato de dissolver o conhecimento é um produto dele mesmo. Eu só dissolvo o saber nazista para poder estudá-lo por causa disso. Não, é do mundo. Porque, por exemplo, eu posso decidir que eu posso decidir que eu vou pedir demissão da universidade, que eu vou ficar numa praça pública falando filosofia. Mas isso é uma decisão pessoal. Agora, isso não foi uma decisão do saber que produziu esse fracasso do saber que vai ocorrer. É que o mundo não acolhe. Eu, pessoalmente, decidi sair da universidade. Mas, na prática, o que está em jogo é o mundo não acolhe o conhecimento. É o contrário. É o conhecimento que procura acolher o mundo. É o conhecimento que procura compreender, abarcar, explicar, justificar, se confrontar. Tudo já está lá, né, professor? Tudo já está lá. É a gente que só tem que tentar lendo e mas assim, tentando aprender com a evolução das coisas. É porque existe uma tradição científica e filosófica da tradição de achar que o conhecimento é uma transformação do mundo. O conhecimento realiza transformações do mundo. O engenheiro constrói pontes, faz essas coisas todas. Tá? Mas isso daqui é técnica. O conhecimento mesmo, o saber mesmo, muita coisa, o mundo não protege. O mundo espera que tenha mais engenheiros. O mundo espera que tenha mais engenheiros ou mais matemáticos puros? Mais engenheiros, né? Você tem matemática aplicada às finanças. Né? Vai ver se alguma universidade privada tem matemática pura. Tem matemática financeira. Matemática mesmo, não tem. Enfim. Mas a grande distinção que eu acho que estruturou a tradição foi a oposição entre conhecimento e opinião. Eu vou falar um pouco, eu vou pular essas partes daqui, porque
não dá. O conhecimento filosófico, desde Platão, pelo menos, se compreendeu como oposto, mesmo se relacionado, ao domínio das opiniões. A filosofia seria central para a transformação das nossas opiniões. Vocês estão reconhecendo os debates que tem aqui no Brasil, né? Como é que eu explico para minha tia que ela só diz besteira em política? Né? Como é que eu vou explicar para ela? Você acha que o conhecimento tem uma capacidade de transformar as opiniões? O iluminismo, por exemplo, que é esse momento de tradição mais próximo de nós, Kant sublinhou essa divisa como definindo o iluminismo: ouse pensar. O pensamento por si só, por sua radicalidade, ele tem um efeito comunicativo, gerando uma sociedade cada vez mais esclarecida, que nunca vai atingir um ponto final em Kant. No século XX, antes de vocês nascerem, né, havia uma ideia, vocês não vão acreditar, mas antigamente ninguém falava de nazismo, de fascismo, a gente tinha tido um terror nos anos 30, que produziu uma guerra mundial, e uma série de obras e de instituições foram criadas para impedir que a barbárie nazista se repetisse, né? Processo de desnazificação em diversos países, estabelecimento dos direitos humanos, instituições como a ONU. Então, foi criado todo um aparelho que garantia para todo mundo que isso era passado. Hoje, será? A gente está numa situação estranha. Que situação que eu estou falando aqui? Não estou falando de política, não. Estou falando da oposição entre conhecimento e opinião. Opiniões terríveis sobre judeus como não sendo seres humanos, como tendo uma aparência exterior de um ser biológico parecendo um homídeo, que era o mesmo tipo de opinião que a humanidade europeia teve dos povos colonizados. Eu acho que o nazismo é apenas a aplicação à Europa de um processo que ela inicialmente desenvolveu em outros continentes. Bom, de onde é que vem, filosoficamente, a distinção entre conhecimento e opinião? Não é algo natural. Platão. Para nós, quem estabeleceu essa posição e nos legou foi Platão. O conhecimento é uma investigação de ordem superior que pode criticar todas as outras atividades. É isso que o filósofo faz, tem opinião sobre tudo, se lembra? A gente fala de arte, a gente fala de política, de futebol. Porque o conhecimento concerne o universal, então ele pode atacar tudo e pode falar em nome de todos. Ainda pode, hoje em dia, ainda é possível um discurso filosófico falando em nome de tudo e de todos? É um sonho, pelo menos político, né? Quem não sabe grego sabe agora, né? Consegue ler que está escrito doxa? Doxa! Né? Então, eu vou dar uma pulada, porque tem que... Depois eu volto aqui, porque eu quero falar de outras coisas. Eu vou voltar dessa parte que eu pulei. Bom, eu vou falar do curso. Tá. Eu volto a partir do 3 da próxima aula, tá? Aqui é o programa que eu coloquei, não sei se todos leram, se não leram, então vou matar vocês, mas vamos ler. O tema é o conhecimento em Aristóteles, como se definindo entre lógica e ontologia. Eu não vou tratar a lógica exatamente como sendo um elemento do conhecimento. Em Aristóteles não é. A lógica não é uma disciplina científica. É algo que atravessa tudo. E o conhecimento, ele está em Aristóteles num jogo, dependendo do texto, mas o importante é que eu vou ver uma série de textos com vocês, num jogo entre essa disciplina genérica, digamos assim, essa disciplina de boa educação, de cultura, que é a lógica, e essa abertura às questões mais radicais possíveis no âmbito do conhecimento. Isso é ontologia.
Lógica é mais geral, ontologia é mais radical. Programa. O curso estudará o conhecimento de Aristóteles como reunindo lógica e ontologia. Nele está concentrado duas dimensões, a mais geral e a mais profunda. A lógica é, em sua obra, um elemento da cultura geral. Cultura geral. É tipo lavar as mãos, escovar os dentes. Tá? Necessário saber. E não uma especialidade ou um formalismo. Quando se fala que a lógica, depois de Frege, fez grandes progressos e tudo, você pode reconhecer, você pode, reconhecer que fez grandes progressos, ou dois, dizer, é outra coisa. Porque a lógica em Aristóteles não era para ser outra coisa que uma ligação genérica de um bem saber. A gente vai ver isso mais com calma depois. Sua generalidade continua a operar mesmo quando o questionamento se dirige à possibilidade última do saber, que são os primeiros princípios, que é a sofia na metafísica. O conhecimento associa a lógica à natureza mesma das coisas. Então, lógica não é um formalismo independente do que quer que seja. Como é que lógica, princípio da não contradição, como é que isso pode ter alguma relação com... O princípio da não contradição vale para tudo. Tá? Como é que isso pode ter relação com as coisas em particular? Se vale para tudo, como é que pode ter relação com as coisas em particular? O conhecimento associa a lógica à natureza mesma das coisas, sendo essa interdependência que permitiu o estabelecimento dos quadros gerais do conhecimento na tradição, a verdade como a homoioses, o juízo como apofântico, apopheinestai, falar de algo, ser verdadeiro ou falso, e a substância como pensável pelas categorias, que já foi dito, já foi referido aqui, rapidamente. Em sua parte final, porque sempre é bom começar por coisas que não dá para resolver, terminar por coisas que não dá para resolver. Nessa parte final, o curso estudará o momento da obra de Aristóteles que problematiza essa inter-relação que eu estou tratando. Estou falando de uma inter-relação, que tudo funciona bem. Então, eu vou pensar com vocês uma parte da obra de Aristóteles no qual isso coloca um problema, que é o capítulo 9 do De Interpretatione, quando o conhecimento se defronta com a incerteza do futuro. É o problema da batalha naval. Em resumo, Aristóteles, que da interpretação cria a lógica, está vendo Aristóteles cria a lógica. Ele coloca um problema para a lógica. É por isso que ele é espetacular, eu acho. Porque você está vendo alguém que cria a tradição, alguém que, ao criar a tradição, procura também levantar argumentos contra o que está sendo criado. E alguém que, na verdade, estabeleceu a tradição, só que não. Porque, na verdade, Aristóteles é muito pouco lido. Foi muito pouco lido na história. E a cada momento em que se relê Aristóteles, isso provoca um tremor. Bom, uma bibliografia bem ruim, tá? A metafísica é bem ruim, que é a tradução que a gente tem, né? É a tradução não do grego, a tradução do italiano. Tá? É bem ruim, mas é o que tem. Professor, eu tenho metafísica em tradução direta do grego. Eu posso tirar foto dos capítulos e disponibilizar. Em português é de quem? É em português, tradução... Já vou confirmar, peraí, já volto. Pode... Tá. E o órgão do Edson Bini, que eu peguei, que é um troço meio ruim, mas tudo bem. Eu coloquei outras... Eu tenho em PDF, eu acho que é do grego também. Eu vou dar uma olhada. Em PDF pronto já. O Bini é do grego. Não, eu estou falando da qualidade de tradução. A qualidade é ruim. Então, mas eu acho que é alguém reconhecido. Vou olhar. Tá. E aí... Edson Bini. Edson Bini. Não, isso é muito ruim. É ruim? Ah, ele não existe. Que tristeza. Ninguém sabe quem é o Edson Bini. Ele não existe, ele não tem Lattes, ele não está em lugar nenhum, não tem foto do Edson Bini, não tem nada do Edson Bini, nem entrevista. Por isso que esse livro foi barato, então. Encontrei isso na internet. Para, meu telefone está falando aqui. Bom, próximas leituras. Antes das categorias,
eu quero que vocês tentem ler A Linha Dividida da República. Livro 6. Eu quero que, se der tempo, vocês tentem ler a passagem do Menon que fala da opinião verdadeira. E, se der, a segunda hipótese do Teiteu.